Bom, aconteceu alguma coisa aí, mas vamos lá. Gente, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, nosso TCast, e o assunto hoje é tremendo. Não é um assunto polêmico, não vamos responder pergunta alguma de escândalo dentro de igreja, qualquer coisa de boato. O YouTube tá lotado de boato de 2 casos. Meu Deus, 3 casos. Boato. Então, nosso assunto hoje é aquilo que nos traz esperança. O grande derramar, a efusão do Espírito Santo em nosso tempo. E antes de tudo, já compartilha essa live com o máximo de pessoas aí. Compartilha, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo aí, tá bom? Então vamos pra cima. Olha, gente, muitos irmãos perguntam por que eu não faço coisas pro canal para dar uma alavancada. Nosso canal tem 230, 220 inscritos, mas olha, a maioria dos pastores vão nas igrejas e antes de pregar fala o canal: olha, irmãos, dá um like aí. Como a gente prega muito em igrejas enormes, conferências enormes, se eu lembrasse de fazer isso, nosso canal já tinha mais de 1 milhão de inscritos, né? Mas eu me esqueço. Gente, eu sou ruim demais de engajamento. Eu venho da televisão. Nós ficamos anos e anos com programa de televisão e eu vi uma matéria que normalmente quem vem da TV e do rádio tem dificuldade de engajar as redes sociais. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sou apaixonado na TV, em ter programa de TV, em falar. Então eu venho da TV, mas eu vou aprender. Pode deixar que eu vou aprender. Olha, já falei pro pastor Jean parar de fumar. Aí, ó, não para com essas pigarras. Ô, Jesus, foi só começar o podcast que já começou crise de tosse já. Aí, você quer um chá? O Pedro tá perguntando. Não, pode ser água. Aí, ó, é complicado, né? Uns irmãos assim que ficam fumando aí, ficam essas pigarras na garganta. Bom, irmãos, o nosso tema agora é o poderoso e sobrenatural avivamento. Por quê? Eu tenho recebido muitas questões, muitas perguntas acerca do avivamento e muita gente não está conseguindo conciliar avivamento e caos, avivamento e guerra, avivamento e apostasia, avivamento e escândalo. E por que eles não estão conseguindo conciliar avivamento com tudo isso? Porque na cabeça do povo do Brasil, avivamento é lotar um estádio para cantar. Avivamento é você pegar 15 a 20 cantores e pôr para cantar o dia todo numa espécie de festival, o que eu acho muito lindo. Deixa eu falar para vocês, eu gosto muito dos festivais norte-americanos e brasileiros de músicas evangélicas. Eu acho muito bacana, acho muito tremendo reunir para cantar, para adorar o Senhor, orar junto, mas isso não é avivamento. Agora, isso pode virar um avivamento. Se a igreja do Senhor se reunir para orar, e não para show, para orar, e buscar o poder do alto, e não para show, tá? Ou para buscar Deus com inteireza de coração, com coração quebrantado e contrito, se a igreja se reunir para isso, tão logo viveremos um genuíno e um poderoso avivamento. Então, biblicamente falando, o que é avivamento? Avivamento é a erupção do poder de Deus. Avivamento é o auge da busca. Quando a busca alcança seu auge, seu nível mais elevado, Deus responde com fogo. E como nós fazemos para Deus responder com fogo? Primeiro, existem algumas coisas que são imprescindíveis. Você precisa reparar o altar. A maioria de nós temos altares quebrados diante de Deus. Eu já falei aqui sobre os 6 altares. Mas nós temos altares na Bíblia, por exemplo, adoração é um altar. Oração é um altar. Leitura das Escrituras é um altar. Busca pelo Espírito Santo é também um altar.
Aí quando você começa a analisar esse sopro que eu acabei de mencionar, você percebe que esses altares, na maioria dos lugares, estão quebrados. Elias, ele reparou o altar. 1 Reis 18:30. Exato, 1 Reis 18:30. Ele preparou aquele altar para o que viria depois. Você vai perceber que a nação estava apostada da fé. Ela apostatou, abandonou os altares do Senhor e seguiram 3 deuses. Elas passaram a seguir os deuses de Jezabel. E a nação abandonou os louvores do Senhor, a nação abandonou aquilo que é puro e genuíno, a nação abandonou, se fosse hoje diríamos, ela abandonou o evangelho. Irmãos, nós temos hoje em alguns lugares na igreja brasileira uma outra religião. Nós temos em alguns lugares algo que não é evangelho. Não é evangelho, é uma coisa que se parece com o evangelho, é uma coisa híbrida. A grande característica do evangelho é a sua pureza, singeleza, é a sua simplicidade. Mas o que nós estamos vendo? Aquilo que se parece com o evangelho e não é evangelho. Literalmente estão indo em cima ou indo nos altares pregando aquilo que não é evangelho, ministrando aquilo que não é evangelho. Deixa eu te falar uma coisa muito clara, preste muita atenção. Quando o coração das pessoas está gelado, se tornou gelo, mediante ao Senhor, mediante a obra do Senhor, mediante aos louvores, sabe, a gente que ministra lá de cima do altar, você olha lá embaixo, você vê que tem pessoas que estão secas. Você vê crianças cheias do Espírito, você vê homens e mulheres cheios do Espírito, mas em contrapartida, você olha para alguns, aquilo não faz a mínima diferença para eles. Aquilo não choca eles, o mover. Não, se eu estiver numa reunião e tiver um mover espiritual muito grande, não tem como, eu me debruço, eu deito no chão. Eu deito no chão antes de cair. Então ninguém me derruba, eu me jogo. Porque é impossível para mim sentir a presença do Espírito Santo sem a prostração. E agora o que eu vejo? Irmãos que são crentes há 25, 30 anos de crente, que os seus olhos são completamente secos. É uma friaca, uma frieza terrível. O coração virou uma geleira. E o que esses irmãos precisam? De um avivamento. Eles estão mortos espiritualmente. Você vai perceber que igreja morta é um termo bastante usado na Bíblia, no Novo Testamento, especificamente no livro do Apocalipse. E Deus sabe identificar a igreja morta. E para uma igreja morta ou para um irmão, uma irmã morto espiritualmente, não adianta você mandar ele para um psicólogo. E aí o que acontece hoje nas igrejas? Os pastores optaram muito mais em gastar mais tempo em dinheiro, estudando e se tornando psicólogos, do que indo para os quartos buscar o Espírito Santo. Quando se tem crente frio, igreja fria, psicologia não resolve. Quando se tem crente frio, igreja fria, coach não resolve. Quando se tem crente frio, igreja fria, gabinete não resolve. Quando se tem crente frio, igreja fria, aconselhamento não resolve. O que resolve, pastor Jean? Uma igreja fria e um crente frio. O que resolve? O que resolve realmente é justamente um despertar do Espírito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e arrepender dos seus maus caminhos. 1 Crônicas 7:14. Então, qual é a arma poderosa que nós temos contra a apostasia, que é tido como frieza espiritual? A arma que nós temos é a busca. É buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o coração. Irmão, eu prego no Brasil todo. Eu tenho amizade com muitos pastores. Eu sei quando eu entro dentro de uma igreja, e nós estamos diante de uma igreja viva, e eu sei quando nós entramos dentro de uma igreja e nós estamos diante de uma igreja morta. Há um tempo desse atrás, nós entramos numa igreja e comentamos entre nós no hotel que nunca vi tanta frieza,
tanta indiferença, e você está pregando ali, contando os testemunhos de avivamento, contando os testemunhos das conferências de avivamento, e o povo completamente indiferente. Para piorar, esse pastor manda uma mensagem para mim dizendo para eu não pregar avivamento. Ou seja, eu não sei por qual motivo algumas igrejas e alguns pastores têm medo de avivamento. Tem lugar que você vai que é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que fica muito... Mas sabe o que é? É que o pastor, ele acaba perdendo o controle. Alguns dizem que o povo fica fanático. O povo fica fanático, o pastor, ele perde o controle porque ele não consegue terminar o culto, daí tem que seguir aquele padrão, tem que seguir aquele jeito, porque tem que terminar a tal hora, tem que começar a tal hora, e independente se o Espírito Santo foi derramado e tal, tem que ser daquele jeito. E o grande problema também é que quando acontece o mover sobrenatural do Espírito Santo ali na igreja, o pastor tem que manter aquilo. Exato. E só tem uma maneira de manter aquilo. Unção só se tem no quarto da oração. Então, manter aquilo é um desafio. Então, o pastor, ele vê que está sendo difícil manter, ele prefere continuar com aquele modelo pragmático que ele usa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma matéria no livro Fogo do Avivamento, é um livro muito antigo de um historiador das histórias dos avivamentos, e essa matéria diz que esse homem andou por praticamente aí dezenas e dezenas de avivamentos estudando, e ele percebeu que as conversões em dias de avivamento são conversões 100% garantidas. O que ele está dizendo? Quem se converte em avivamentos, em dias de avivamento, não desvia. O que ele está querendo dizer então? Que a maior estratégia para segurar uma pessoa na igreja é o Espírito Santo. É o derramar do Espírito Santo. Essa é a grande estratégia. Por isso que eu causo aqui uma comoção e peço para os amados, queridos pastores, peça para que o Espírito Santo se derrame na sua igreja. O segredo para o sucesso de uma igreja, em números, em transformação de família, em transformação familiar de casais. O segredo para acabar com a rebelião dos filhos dentro de casa. Os pais estão desesperados porque eles não sabem mais o que fazer com a desobediência dos filhos. Sabe aquela multidão de crianças cheias do Espírito Santo nas igrejas e também de adolescentes, juniores, em nossas pesquisas particulares, nos testemunhos que recebemos das famílias, são esses. Filhos que eram desobedientes foram completamente mudados. Filhos que não estudavam para as provas, tiravam notas baixíssimas e reprovavam, foi completamente mudado. Eles se transformaram em outras pessoas. Filhos que falavam palavrão e desacatavam os pais, adolescentes que iam para a igreja e saíam às noites, saía de casa 11 horas da noite, chegava às 6 da manhã. Acabou isso. Pais, pensa, só o fato de você não ter adolescente de 15, 14, 16 anos indo para as raves, para as boates, porque boate hoje não é coisa de adulto mais não, é coisa de adolescente. Só o fato dele falar assim, não quero ir mais para boate, já mostra o que o poder do Espírito Santo entrando no coração de seus filhos, o que ele faz. O que ele faz. Então, o poder do Espírito Santo sendo derramado, o avivamento sendo derramado, não é só uma bênção para uma igreja. Ele é uma bênção para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Eu ouço depoimentos, leio depoimentos de crianças de 9, 10, 11, 12, crianças que eram rebeldes. Olha, ontem eu tive na igreja uma mãe desesperada, que é agredida violentamente pelo filho de 11 anos. O filho espanca a mãe. O problema, quando eu ouvi isso, eu falei assim, eu vou prestar uma queixa, como é que tá apanhando o filho? Quando eu fui ver, o garoto é autista, nível mais elevado. E o que acontece? Como é que essa mãe vai viver? Porque ele bate nela, ele espanca ela, e ela não sabe o que faz da vida. Nós temos ouvido
E temos visto muitos testemunhos. Gente, o poder do Espírito Santo sendo derramado muda tudo dentro de uma casa. Muda tudo. Porque um avivamento, antes dele se tornar um avivamento nacional ou global que seja, ele precisa ser um avivamento pessoal. Ele tem que começar com alguém num quarto escuro, orando e buscando ao Senhor. Eu já fiz por demais em falar isso para tanta igreja. Agora eu estou pregando uma mensagem que é o poder da oração da madrugada. Ah, gente, eu fico chateado demais, é raro, mas quando acontece eu perdi o horário. O dia para mim é muito ruim, eu fico assim com a consciência, meu Deus, eu não levantei, né? A impressão que dava é que eu deixei alguém me esperando no ponto de encontro. Porque o Espírito Santo, ele quer se encontrar com você todo dia. Ele quer se encontrar com você a todo momento. E é desse encontro que nasce poderosos avivamentos. Se uma casa tem um cantinho de busca do Espírito Santo, essa casa inteira será incendiada, será tocada, cheia do Espírito Santo. É isso, pastor? É isso mesmo. E quando a gente fala justamente sobre avivamento, seu agir do Espírito, seu poder do Espírito Santo entrando em nós vemos muito que, assim como o apóstolo Paulo fala, que o poder de Deus, ele é justamente quando a pessoa recebe o poder de Deus, quando o poder de Deus é derramado, ela consegue viver a plenitude do Evangelho. Não é? A plenitude do Evangelho, de acordo com Romanos 1,16, nós vemos muito claro o apóstolo Paulo dizendo que o porquê que o apóstolo Paulo ele não se envergonhava daquilo que ele era, ele não se envergonhava justamente do Evangelho de Cristo, porque esse mesmo Evangelho era o poder de Deus para a salvação. Então a gente realmente vê que não existe Evangelho sem poder. A gente vê que pelo menos não pode existir uma igreja sem poder, não pode existir uma pregação sem o poder de Deus, não pode existir um pregador sem o poder de Deus. Só que hoje em dia o que nós mais vemos realmente são os pregadores que usam muito mais da sua capacidade, da sua capacidade intelectual, do que do próprio poder de Deus. Não, então quando a gente vê esse texto do apóstolo Paulo, a gente vê realmente isso. É porque a capacidade intelectual traz glória para o homem, engrandece o homem. Então veja, as pessoas quando elas vão falar, nossa, que sabedoria, olha, quanto conhecimento, e traz glória para o homem, né? Agora você imagina Pedro, que não tinha todo esse conhecimento, e a sombra dele curava as pessoas. Isso trazia glória para quem? Trazia glória para Deus. Exatamente. E as pessoas ficam vaidosas com esses comentários da intelectualidade. Irmão, de todos os meus amigos, eu sou o menos capaz. Eu sou o mais novo, sou o menos capaz, e já aceitei esse fato. Eu dependo completamente do Senhor. A minha vida com Deus, hoje inclusive, você pode fazer perguntas sobre o tempo do pastor Jean de oração, meu tempo, o jejum, tudo que foca avivamento. Foca nisso hoje, tá bom? Nós não vamos responder perguntas de outros podcasts que estão lá no podcast para você poder assistir. Mas o nosso coração, ele está completamente voltado, devocionado a um derramamento espiritual nacional. Nós estamos já para 4 anos pregando essa mensagem. Eu já viajei o mundo, já viajei fora do Brasil. O Espírito Santo foi derramado e nunca mais eu voltei. Não foi por minha causa, também não sei os motivos de você ir num lugar e ver aquele fogo do Espírito ser derramado de uma maneira sobrenatural, de uma maneira surpreendente, e muita gente cheia do Espírito Santo. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que quando Dan Duque estava ministrando exatamente o que ministramos hoje, eu me recordo, era Dan, Gregory McNulty, o David Killa, Cirilo, Judson, essa turma toda, né? Dela. Eu me lembro que
nessa época, muitos pastores não gostavam. Não gostavam pela alegação de que deixava o povo fanático. Né, Juliano? Proibia de ir nas reuniões de avivamento, proibia de ir nas vigílias, proibia de ir nos retiros. Então, Dan Duque era tido como um contraventor. Era uma contravenção espiritual você ir num evento do Dan Duque. Eu era treinado por pastores que não gostavam. Então, eu também me colocava contra. Quando os jovens, quando os líderes iam em reuniões de avivamento, eu me punha completamente contra isso, porque essa era a minha escola. Hoje, eu entendo por que tantos lugares, tantas igrejas que não querem um verdadeiro avivamento. Porque na cabeça deles deixa o povo preso a uma ideia e vai querer só aquilo. Meu amado, precioso pastor, não é verdade. O segredo de ter um avivamento em uma casa de Deus, em um local, é que ele vai espiritualizar aquela igreja. É uma carga na bateria da igreja. Imagina você que uma igreja fria, ela perdeu a carga. Então o que você tem que fazer? Meter ela na tomada para que ela receba energia para estar de novo com a carga cheia. O avivamento é essa carga espiritual. E o avivamento, ele promove o quê? Ele promove santidade. Ele promove temor. Ele promove amor uns pelos outros. Uma igreja em avivamento acaba a maledicência. O povo fica tão ocupado em falar das coisas de Deus que eles querem orar, eles querem buscar a Deus, eles querem clamar o Espírito Santo. Eles não querem ficar falando de gente, eles querem ficar falando de Deus. Então, um conselho que eu dou para os pastores: queiram um avivamento. E o avivamento na sua casa, na sua igreja, começa do seu quarto de oração. E isso não vai mudar. Com certeza, com certeza. E em muitos lugares que nós temos passado, nós vemos realmente que o quanto nós, como pregadores e tal, né, ainda mais os pregadores que realmente têm como objetivo justamente pregar sobre o derramar do Espírito Santo, incentivar as pessoas a orar e tal, a gente vê como nós somos totalmente dependentes desse poder. Porque várias vezes eu me peguei um dia que eu tava, várias vezes não, mas no ano passado e tal, que todo mundo sabe o momento que nós tivemos e tal, com relação do burnout que você teve e tal, várias vezes eu me peguei assim, quando eu subi pra pregar, eu me peguei meio magoado, desanimado, triste, e eu percebi que não estava fluindo naquele dia. E a partir desse momento, aí eu voltei para casa, eu dobrei o joelho e eu falei assim: Senhor, eu percebi hoje o quanto eu sou dependente do seu poder. E justamente porque Deus ele não pode usar uma pessoa que está cheia de amargura no coração, né? É justamente porque uma pessoa ela não pode ser cheia do Espírito Santo se ela está cheia de si mesma. E quando realmente nós vemos até em 1 Coríntios 2 que fala justamente sobre o caráter da pregação de Paulo, Paulo ele disse que a mensagem dele foi com profunda fraqueza em si mesmo e profundo temor. E uma profunda demonstração do Espírito. Então assim, pensa, o apóstolo Paulo, que era um dos homens mais inteligentes da época, que era um poliglota, falava vários idiomas, mesmo assim, ele não falou com o povo pensando e tendo como objetivo demonstrar a sua capacidade, demonstrar a sua experiência, mas a mensagem dele foi justamente um retrato do Espírito, foi um retrato do poder de Deus sobre a vida dele, foi um retrato do poder de Deus na vida de Paulo, e era justamente isso que convencia, né? Justamente isso, e justamente quando a gente vê Romanos 1,16 e fala que o poder de Deus, que o Evangelho ele é o poder de Deus, então nós vemos o que o poder de Deus pode causar. É por isso que
A Bíblia fala que o Espírito que convence, é o Espírito que convence o homem do pecado, justiça e juízo, é o poder de Deus que convence o homem, esse mesmo Espírito que é o Espírito de Elias, converteria o coração dos pais aos filhos. Então, justamente o homem que ele está debaixo de poder, o homem que prega debaixo de poder, é esse poder que vai convencer, é esse poder que toca o coração. E uma mensagem sem poder de Deus, uma mensagem sem o derramado do Espírito Santo não passa de barulho. Não é? E nós temos algumas características de um genuíno e poderoso avivamento. Deixe-me te falar uma coisa. Apesar de que todo avivamento ele tem gerado, ele tem trazido até nós algumas coisas como manifestações espirituais. E eu gostaria de fazer um pedido a você. Você que está nos assistindo, foque em um pedido que eu vou fazer agora. Se você tem algum testemunho, seu ou de seu filho, em alguns desses encontros de avivamento, por favor, agora seria o momento de você falar. Nós vamos ler aqui o seu testemunho em um desses encontros de avivamento. Mas o nosso foco não são as manifestações. O nosso foco não é o choro, o nosso foco não apesar que a gente não tem esse costume de derrubar as pessoas, né? Sim. Na conferência, não sou contra, não. Falando que não é uma característica nossa nas conferências derrubar as pessoas, né? A nossa característica nas conferências é muito quebrantamento. As pessoas são cheias do Espírito e choram muito. Eu perguntei para o Espírito Santo qual seria uma das grandes características. Ele falou assim, um quebrantamento. O quebrantamento é característico do nosso ministério, muito característico. Tem irmãos que a característica é as pessoas caírem. Estou falando isso aqui, pode acontecer das pessoas caírem, acontece. Mas a grande característica da onde nós estamos ministrando é o espírito do quebrantamento junto com os dons espirituais, especificamente o batismo com o Espírito Santo. Mas nós sabemos que o foco central de todo avivamento é o quebrantamento, depois arrependimento e depois confissão de pecados. Quebrantamento gera arrependimento, né? Gera um tremendo arrependimento. Então é quebrantamento, arrependimento, avivamento. Quebrantamento, arrependimento, avivamento. E aquela presença poderosa do Espírito Santo, aquela presença sobrenatural do Espírito Santo. Olha, agora no segundo semestre nós estaremos de novo em uma vigília de avivamento ali na Advec, na Penha, ali no Rio de Janeiro, na igreja do pastor Silas Malafaia, uma vigília de avivamento. Fica atento aos anúncios. Mas, irmão, o que eu estou querendo dizer para você é que o que eu busco do Espírito Santo para também entregar aonde a gente vai é que aconteça esse quebrantamento que dilacera o nosso coração, tirando exatamente isso que o pastor Jean falou, tirando a amargura, tirando a tristeza, tirando coisas que estão no coração, que impede você de viver uma coisa mais profunda com o Espírito Santo, que impede você de viver algo mais sobrenatural acerca do Espírito Santo. Então, esse mover, esse quebrantamento misturado com um mover de arrependimento que traz convencimento, é essa tríade que vai trazer um poderoso avivamento. Irmãos, nós estamos à beira de um avivamento sobrenatural, do maior avivamento que a história já viu. Nós vamos encher estádios, mas não em volta de cantores famosos. Meus irmãos, eu não tenho nada contra cantores famosos ou pregadores famosos. Eu estou dizendo que a motivação não pode ser ir numa igreja por causa de um pregador famoso. A motivação não pode ir num lugar porque se reuniu ali pregadores famosos ou cantores famosos. A motivação deve ser louvar e bendizer ao Senhor, em clamar para que o Espírito Santo venha sobre nossa nação e nos encha de uma maneira sobrenatural. A nossa motivação, quando a motivação de nossos corações for essa, eu vou ali para clamar com as mãos levantadas por avivamento. Eu vou ali para clamar com as mãos levantadas
por um novo Pentecoste. Aí nós vamos ver esse Pentecoste. Eu acredito nisso. Temos já perguntas? Você tem a sua coleção de perguntas? Vai um cafezinho aí, o Pedro trouxe. Obrigado, Pedro. O irmão perguntou pra gente aqui, pastor, como buscar um avivamento pessoal e levar esse avivamento para minha igreja local? Só tem uma maneira de buscar um avivamento pessoal. É a vida de oração. É o clamor. A vida pessoal de oração. Você precisa de um lugar e de um horário para ter um avivamento pessoal. Não existe. Avivamento não se compra. Ninguém pode vir em você e avivar você com o avivamento dele. Por exemplo, eu posso chegar em você e orar, receba agora meu avivamento. Não se recebe assim. O avivamento nasce de um coração, de uma busca muito aquecida pelo Espírito Santo. Avivamento pessoal. Você tem que iniciar no seu secreto. Arruma um lugar, chama aquilo de lugar secreto e arruma um horário e não negocia esse horário por nada. Nas primeiras vezes vai ser chato, nas primeiras vezes vai parecer que você não está tendo resposta. As orações, vai ser assim, orar 2 minutos, fica 1 minuto calado. Ora mais 3 minutos, mais outro minuto e meio calado. Põe mais aqui. E daqui você vai começar a ter uma condição, o seu coração vai começar a ter uma condição de oração. E sabe, tem muitas vezes que não sei, provavelmente já perguntaram para o senhor também, mas para mim alguns jovens já perguntaram também, e diziam para mim, pastor, a primeira vez que você veio aqui e tal, você ministrou sobre avivamento, eu fui renovada, o Espírito Santo tocou meu coração de maneira sobrenatural, só que isso parece que não está acontecendo mais. Eu não estou mais tendo aquela mesma intensidade, eu não estou mais tendo aquela mesma motivação para buscar Deus. 2 coisas estão acontecendo isso aí. 2 coisas. Se você esfriou naquele fogo, 2 coisas podem estar acontecendo. Primeiro, ter esfriado de verdade. Isso. E a Bíblia chama essa frieza espiritual, ou seja, a frieza acerca do primeiro amor, a Bíblia chama isso de queda do primeiro amor. Você tem que se arrepender, pedir perdão e voltar. Você sabe o caminho do fogo. O caminho é o mesmo. Como que você alcançou um nível elevado? Gente, vocês não podem depender de 3 dias, 2 dias de avivamento. Exatamente. Eu recebi o fogo do Espírito numa reunião do pastor Hernani. Maravilha. Eu estou ali só para fazer isso aqui, acender o fogo. Mas eu não estou ali para manter o seu fogo. Exato, é isso. É isso. Às vezes parece que muita gente acaba se confundindo, porque vamos fazer uma conferência de avivamento e eu quero ser avivada. Na verdade, o que vai avivar o seu coração não são 3 dias. Avivamento não é uma conferência, não é um movimento, não é somente 3 dias de conferência. 3 dias é no máximo a gente ensinar. Exato. Sobre. Avivamento é uma cultura, avivamento é um estilo de vida, avivamento é um lugar, avivamento é uma habitação, é o seu quarto de oração. Então, o máximo que a gente pode fazer por você em 3 dias, 2 dias de conferência tacar fogo. Acender o fósforo e jogar na fogueira. Mas só que quem mantém aquela chama acesa é você. Ou seja, se você, depois de 2, 3 dias, não for buscar o Espírito Santo, em mais 1, 2 semanas você está apagadinho. Exato. Ou seja, o fogo, você não pode... Veja, então... Poxa, eu fui numa reunião de avivamento e o meu coração incendiou. Maravilha. Agora você precisa manter isso. Você não pode ficar dependendo. Quando o pastor Hernani vier aqui, eu vou lá correr de novo. Você não pode ficar dependendo de 3 dias de avivamento, 2 dias de avivamento. Exato. Você tem que correr para Deus. Aproveita que o seu coração está incendiado do Espírito Santo e mantém isso agora no seu secreto, irmão. Exatamente. Você não pode ficar dependendo do pastor Hernani que não mora na sua cidade. De uma reunião de avivamento. Exato. Faça você sua reunião de avivamento a sós com o Espírito Santo. Exatamente. E a única coisa que a gente faz na conferência é te incentivar, é te encorajar a
a viver essa vida de oração, a viver essa vida de busca pelo Espírito Santo, essa vida de quebrantamento. Vamos dar uma dica. Você tem aí a trilha de avivamento do Jean, que está no Spotify? Se tiver, põe ela aí e põe na tela ali. Eu vou mandar o link aqui. Não, o Pedro tem ali, ó. Então, por quê? Deixa ela aí, põe ela aí, só. Eu coloco essa trilha, é uma trilha de 30 minutos? Não, são 57 minutos. 57 minutos, que é a corrida de oração. A gente fala da corrida de oração de 1 hora, né? A corrida de oração de 1 hora. Então, o Espírito Santo deu pro pastor Jean uma canção. Ele jejuou por 1 semana e o Espírito Santo deu para ele na madrugada uma trilha sonora. Você pode usar. Eu oro com essa trilha. Muita gente pediu, nossa, que trilha é essa que o pastor Hernani coloca nas pregações? Essa aqui vai entrar de fundo daqui um pouco. Por quê? Irmão, o que nós promovemos indo em uma igreja é o desejo por mais de Deus. Mas o seu mais de Deus não pode ficar dependente de 2, 3 dias. Precisa ser desenvolvido uma cultura de oração e uma cultura de avivamento. Qual que é a cultura de avivamento? Constante arrependimento, constante quebrantamento, constante busca espiritual, irmão. Eu estou pregando agora uma série em todo lugar, ainda não é uma mensagem, mas já é uma série, toda igreja eu falo alguns minutos sobre o poder da oração da madrugada. Vamos pôr esse tema aqui para quinta que vem. Quinta que vem eu vou falar sobre a madrugada, o lugar do avivamento. Por que todos os avivamentos nasceram na madrugada? Por que todos os avivamentos nasceram na madrugada? Irmão, o que nós estamos fazendo é indo lá, gerando em você uma sede, uma fome poderosa pelo Espírito Santo. E assim, tem igrejas que não gostam. Deixa eu falar, conheci poucas, mas conhecemos. Não gostam, porque dizem, isso aí, ó, tá saindo ao vivo, também é a trilha? Aumenta um pouquinho, ó, você já ouviu esse fundo musical, né? Eu dobro o joelho, só de ouvir um negócio desse aí eu já faço, e já dá vontade de ser 5 da manhã. É verdade. Aí você começa, você já começa, ó, é o som das línguas estranhas. Você sabe, né? É para 4 anos, 3 anos e tal que a gente usa essa música aí. Sabe, irmãos, nós sabemos. Muitas vezes nós somos feridos por pregar isso. Muitas vezes somos questionados por pregar isso. Muitas vezes nos fala que a gente só sabe pregar isso. Esses dias um pregador disse, Hernani só sabe pregar isso. Eu disse, falou o pregador que há 30 anos fala só a teologia da prosperidade. Só que deixa eu te falar, quando você precisa do fogo do Espírito, uma pregação de cura não vai te dar. Quando você precisa do fogo do Espírito, eu sou pregador de cura, uma pregação de prosperidade não vai te dar. Quando você precisa do fogo do Espírito, um ensino de coach não vai te dar. Quando você precisa do fogo do Espírito, uma pregação de psicologia não vai te dar. Quando você precisa do fogo do Espírito, você precisa de uma mensagem de avivamento, de poder. Olha as pregações de Pedro. Pedro prega por 4 vezes sobre o derramar, por 3 vezes sobre o derramar do Espírito Santo. Em 4 vezes registrados no livro de Atos, das 4 vezes que o Espírito Santo foi derramado no livro de Atos, Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, das 4 vezes, 3 foi em uma pregação de Pedro. Das 3 vezes, no capítulo 10, verso 44, diz que enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que ouviam a mensagem. Olha só, das 4 vezes que o Espírito Santo foi derramado, 3 delas foi a pregação de Pedro. Qual foi a pregação de Pedro nas 3 vezes? Fundamentadas na primeira vez em Atos 2. Em Atos 2, 20 e poucos minutos a 30 minutos, o apóstolo Pedro, ele caminha
linha no Velho Testamento, mostrando Jesus em todo o Velho Testamento. Então ele mostra Jesus nos Salmos, ele mostra Jesus nos livros poéticos, ele mostra Jesus no Eclesiastes, ele mostra Jesus nos proféticos, na lei, ele mostra Jesus nos livros históricos. E ele prega Jesus em toda a Bíblia. E como que ele termina? E acontecerá que depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos 2. Agora em Atos 8 ele também chega lá e no verso 14 diz que os apóstolos em Jerusalém, Atos 8:14, ficaram sabendo que Samaria tinha recebido o evangelho, enviam para lá Pedro e João. Quando Pedro e João chegam lá, orando por eles, o Espírito Santo batizou toda a cidade de Samaria. Com a pregação de quem? De Pedro. Atos 10:44, da mesma forma. O Senhor vai até Pedro lá na Galiléia e manda Pedro vir a Jope, na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião, havia lá na casa de Cornélio 100 soldados romanos, mas seus parentes e amigos. Quando Pedro chegou, ele prega mais uma vez a pregação simples, o evangelho simples, e o Espírito Santo desce. Escute, amado irmão, nós temos uma prioridade. Nós temos uma prioridade sobrenatural, que é anunciar Cristo e derramar o Espírito Santo. Eu tenho certeza que nós vamos levar o Espírito Santo ao máximo de pessoas possíveis. Eu tenho absoluta certeza que tem gente agora em casa, nesse momento, sentindo a presença do Espírito Santo. Você sabia que dá para ver o Espírito Santo? A Bíblia Sagrada afirma no livro de Atos, no capítulo 2, que foram vistas sobre eles línguas de fogo. Não tinha língua não, gente. A palavra língua é apenas um meio de comunicação. O que foi visto descendo sobre eles foi colunas, correntes de fogo, que aí o historiador mencionou como se fossem línguas de fogo, no caso Lucas. E aquele fogo descia e pousava sobre cada um. Esse é o fogo do Espírito, esse é o batismo de fogo prometido e falado sobre Jesus Cristo, que nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E agora esse fogo desce, foi visto, diz o texto, foram vistas. Sabe, eu tenho olhado para as pessoas e eu tenho visto o Espírito Santo nelas. Sabe, o Espírito